Apresento a vocês o Dr. Isidoro, vai fazer a sua apresentação, tá bom, gente? Tenho certeza que vocês vão adorar. Luiz, obrigado pelo convite de estar aqui no seu curso, né? Sim. Obrigado, meninas, todo mundo que está junto aqui. E somos todos pela podologia, né? Então, a podologia é uma profissão que está crescendo e eu fico muito contente em participar desse crescimento com vocês, né? Nós sabemos que no mundo todo a podologia está cada vez mais progressiva, né? E para que nós possamos continuar nessa roda de progresso, precisamos estudar, dominar o assunto, né? Então aqui que está a minha contribuição e hoje vou falar sobre obesidade e diabetes e está ligado à questão da podologia pelo pé do diabético, né? Então, nós como podólogos, como todos nós, temos que conhecer o pé diabético e temos que conhecer o porquê que aquele pé diabético ficou daquele jeito. Nós temos que entender a rede de causas, porque o pé diabético já é uma consequência. Então hoje eu vou explicar as causas, o porquê que aquele pé ficou doente. Me apresentando, né? Eu sou médico, Isidoro Teófilo Minhan, sou ex-presidente executivo da CD, sou assessor de diabetes do LAI, sou professor da PUC do Rio e tenho um instituto no Rio e Copacabana. Obesidade e diabetes nas nossas vidas. E vou mostrar para vocês, mesmo para quem não tem a doença, também paga por ela. Muito bem, vamos começar essa história do início, né? A questão da fome. Olha só, vou falar de fome numa aula de podologia. No passado, a fome era um flagelo. Tá? A humanidade, durante longos períodos, viveu muita fome. Tá? E, no passado, quando tinha uma estiagem, quando tinha uma seca, cerca de 20, 30% da população morria de fome. E nem era questão de dinheiro, porque podia ter o dinheiro, mas não tinha comida. Hoje em dia, quando nós temos uma seca, uma enchente, os caminhões trazem rapidamente comida de outros lugares. Mas no passado não era assim. Não tinha caminhões, as carroças não davam conta de trazer quantidade suficiente de alimentos para atender a necessidade de um flagelo numa região do mundo, né? Então, a história nossa começa pela fome. E o que aconteceu? Invertemos. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos muito mais comida do que podemos comer, né? E isso então tem mudado as nossas vidas e tem mudado o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Essa fartura de alimentos que nós estamos tendo pela primeira vez na história da humanidade tem trazido consequências sobre o nosso peso, né? E principalmente essa nossa memória do passado, de medo da fome, e essa nossa memória do passado, do flagelo da fome, é substituído então por uma ansiedade de comer, né? Então o que está acontecendo hoje em dia é que essa fartura de alimento, nunca ocorrido na história da humanidade, agora está em nossas mesas. Mas ainda não estamos sabendo entender o que é uma comida saudável e o que é uma comida insalubre, né? Então esse é um diferencial importante de nós entendermos para carregarmos e decidirmos para nós mesmos e também podermos levar essas mensagens para as nossas famílias e para os nossos pacientes. Então eu vou explicar como que constrói o diabetes. A obesidade chega tanto que hoje na história da humanidade se mata mais. A obesidade mata mais do que a fome. Olha só que incrível situação que chegou o mundo global.
Eu sempre digo, não é uma questão de nós não vermos a fome. Sim, temos a fome na praça, às vezes nós temos uma família desempregada, mas não é mais aquela fome institucional, onde a ausência da família, a fome era por ausência completa da comida. Hoje em dia, podemos ter fome, nós sabemos que existe, mas não é por falta de comida, é por falta do dinheiro, é outra situação. No passado não tinha a comida, hoje nós temos muita comida. Há fome, mas as prateleiras dos supermercados estão cheias. E a questão é essa, atualmente se morre de tanto comer. E a questão de comer, tá? Tem ocorrido um depósito de gordura na barriga. Olha só, pelo seguinte, a natureza tem dois depósitos de gordura. Nós temos o depósito de gordura da pele. A gordura da pele é boa. A gordura da pele não faz mal para a saúde. A gordura da pele nos protege, inclusive de tempos de ausência de jejum prolongado, nos protege do frio, nos protege do trauma. Porém, a pele tem uma quantidade limite de armazenamento. Quando esse excesso calórico já não cabe na pele, ele se deposita no abdômen, na barriga, nas vísceras. A pessoa continua comendo. Não há mais capacidade da pele de armazenar. A gordura vai para o fígado. Motivo que quem faz uma ultrassonografia observa esteatose hepática. Então aqui, ó, uma palavra para vocês. Quando estiverem tratando alguém, o pé, o diabetes, você tem esteatose hepática? Esteatose hepática significa gordura no fígado, em que é visto pela ultrassonografia. Outro método de ver, basta medir a circunferência abdominal. Vamos observar aqui, ó, aqui. A circunferência normal é no limite verde, ó. O limite laranja é o limite da pessoa que está um pouquinho gordinha. Mas no vermelho é a doença. No vermelho é a doença. Então nós podemos ver o nosso próprio abdômen. A vida eu vejo vocês rindo, porque cada um está pensando na própria barriga. Até enquanto. Pois é. Pois é. E nós temos que ter o olho clínico de ver a barriga do nosso paciente também. O podólogo é o terapeuta. É o terapeuta que cuida do pé, mas nós temos que ver a pessoa como um todo, né? Então, essa é uma visão clínica que nós podemos ver com simples olhar. Mas isso não serve só para o paciente. Isso serve para a gente. Serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Então vamos ver. Aquela barriguinha, gente. Olha o que ela faz. A barriguinha aqui, ó, a obesidade é a principal doença não transmissível e o fator de risco mais importante para outras doenças relevantes. Vamos ver, obesidade causa hipertensão, causa diabetes, causa câncer, causa morte precoce. Querem ver uma prova? Raramente nós encontramos um velhinho obeso. De modo geral, o obeso morre antes de ficar velho. Quando nós encontramos alguém velhinho, 90 anos, 85, 100 anos, é magro igual uma caveirinha. Incrível, é isso. Né? Porque a gordura, a obesidade, mata. Quem tem obesidade tem mais câncer, tem mais diabetes, mais hipertensão. E olha, vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso Brasil. Aqui, ó. Ó, aqui tem a evolução 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ó. A obesidade subindo, olha. Ou seja, o país está engordando, né? Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, que é feito pelo IBGE, olha. E ele nos fala sobre atividade física. 77,5% das pessoas, dos brasileiros,
não fazem exercícios físicos a nível recomendado. Olha como o exercício físico tem um impacto no peso e o peso tem um impacto no pé. Veja bem, nós temos que ter esse entendimento sempre de causa-efeito, causa-efeito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Consumo de hortaliças e frutas, ó. 62,7% dos brasileiros não consomem frutas e hortaliças em quantidades recomendadas. Ó, veja bem esse número, né? Os alimentos que mais engordam são de 4 fontes. Do trigo, ó, o trigo tem alto valor calórico, engorda. Os derivados do aipim, ó, os derivados do milho, ó, e os derivados do arroz. Esses 4 alimentos que acaba sendo o que mais comemos no curso dos nossos dias, é de onde vem a nossa tradição alimentar, arroz com feijão e macarrão. São os alimentos que mais engordam. E o que nos protege são as hortaliças e frutas. Ó. Então é importante saber disso para nós levarmos essa mensagem para os nossos pacientes. Vamos entender. Diabetes, glicose e insulina. Afinal de contas, o que é isso? Diabetes é um desequilíbrio entre os níveis de glicose e insulina. Vamos entender. A insulina é como se fosse uma chave, ó. E a célula tem uma portinha. A insulina vem, abre a membrana celular e a glicose que está no sangue entra dentro da célula. Na ausência dessa chave, ou seja, na redução da insulina, essa glicose não consegue entrar na célula e fica na circulação sanguínea, motivo que dá hiperglicemia. Diabetes é o excesso de açúcar no sangue. À medida em que o açúcar não entra na célula por uma deficiência da insulina, fica dentro do sangue. E vamos dar uma olhadinha, o que acontece? A hiperglicemia, ó, lesiona os vasos sanguíneos, porque o sangue fica grosso. Veja bem, se nós vamos cozinhar uma água com açúcar, vai ficando melado, ó. Mesma coisa dentro da nossa circulação sanguínea. À medida que sobe a glicose no sangue, o sangue fica mais viscoso, ó. E vai levando a processos obstrutivos, ó, juntamente com camadas de gordura. Então, aqui começa a explicação do porquê o açúcar e o colesterol vão obstruindo o nosso sistema vascular, ó. Nós podemos medir o envelhecimento de uma pessoa pela qualidade e pela saúde do seu sistema vascular. Quando nós temos uma circulação sanguínea rica e bem perfundida, nós temos uma pessoa saudável e mais jovem. A velhice, o envelhecimento e as doenças vasculares, elas progridem proporcionalmente à doença vascular, principalmente do tipo obstrutiva. Aqui, lesão vascular do diabético, ó. Se entope uma coronária, ó, que é um vaso do sangue, dá um infarto, ó. Se entope um vaso do cérebro, dá um AVC, que pode ser do tipo isquêmico ou do tipo hemorrágico. Se entope um vaso sanguíneo do pé, ó, pé diabético. Já estamos chegando na podologia, olha lá. Mas nós estamos entendendo que não é uma doença só do pé. Nós temos uma doença do corpo todo. Então, quando estamos diante de um pé de um diabético, vamos tratar o pé do diabético, não é uma questão só daquela feridinha. Nós temos que pensar a causa. A feridinha está aqui embaixo, mas a obstrução está aqui em cima. Então, muitas vezes, não adianta nós ficarmos passando um monte de creminho aqui, ó, se a obstrução está aqui. Então, nós precisamos desobstruir aqui o vaso sanguíneo, que então, naturalmente, a lesão se fecha até sem creme nenhum. Então, ter esse entendimento de que um pé diabético vem de um corpo diabético, né? Então, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para tratar o pé do diabético.
Nós precisamos do endocrinologista, que vai falar do diabetes. Nós precisamos do angiologista, que vai falar sobre a circulação sanguínea, né? Nós precisamos do podólogo, que vai ajudar essas lesões não acontecerem. O maior e melhor papel do podólogo é nós levarmos a palavra da importância de cuidar bem daquele pé. Não deixar aquela unha ficar encravada. E o calo? O calo é a principal causa de amputação da perna dos diabéticos. Ó, muitas vezes o médico, tudo começa no calo, pequenininho, tá? Aí tira-se o calo, aquele calo não fecha, tá? Aí o médico tem que amputar o dedo para salvar o pé. E depois ele tem que amputar o pé para salvar a perna. E depois ele tem que amputar a perna para salvar a vida. Ó, quando nós podemos, todos nós juntos, porque a questão é multidisciplinar, começar na prevenção. E esse é o grande papel do podólogo, para a gente não deixar o pé do diabético evoluir para uma amputação. E isso está ao alcance de todos nós. E eu até acho que esse papel mais importante de todos é do podólogo. Porque o podólogo pode levar a mensagem, levar a fala, explicar o porquê as coisas acontecem. O podólogo também pode ensinar a usar o sapato certo, a sandália certa, o creme certo, a hidratação correta. Tá? Tudo isso leva ao contexto do podólogo também levar a mensagem de que você é diabético, paciente. Então você deve ter a sua glicose bem controlada. Nada impede do podólogo ter aqueles aparelhinhos de medir glicemia. Vocês podem ter. Todo podólogo deve ter aquele aparelhinho. Tão comum hoje em dia. Vocês vão tratar um diabético? Está com uma unha encravada? Está com calo? Gente, vamos fazer um teste de glicose antes de mexer no seu pé? Vai lá, tu faz um furinho. Glicose de 300. Caramba, teu diabetes está descontrolado. Ó, você já fez um diagnóstico, você já ampliou a sua visão sobre aquela pessoa. Então o podólogo pode e deve ter um aparelhinho de glicemia dentro do seu arsenal terapêutico. Vamos continuar. E o diabetes? Além de atingir o pé, atinge o nosso bolso também, ó. Porque é a doença mais cara do mundo. Porque à medida que uma doença não tem cura, nós começamos a pagar ela para a vida toda. Não são um mês de antibiótico como cura uma pneumonia. Não são 6 meses como a gente cura a tuberculose. Simplesmente a vida toda com aquela despesa, tendo um impacto gigante sobre as nossas economias. Vamos dar uma olhadinha. O problema do diabético não é só no Brasil, é um problema mundial. Por quê? A obesidade é um problema mundial. E a obesidade puxa o diabetes. Ó. Então esse é o entendimento. Nós estamos diante de um desafio mundial. E aqui, vamos olhar aqui. Mercado farmacêutico global. O Brasil comprava em 2007, olha, o Brasil ficava em 10º país que comprava mais remédio do mundo. Em 2012, passou a ser o 6º. Em 2017, já é o 4º. O nosso país consome muito remédio, tá? E consome por quê? Porque está faltando prevenção. E por que está faltando prevenção? Porque está faltando a palavra. E vocês são instrumentos da prevenção. Porque a palavra vale mais do que o remédio. Uma palavra evita uma catástrofe. Então, vocês, podólogos, e nós, terapeutas, temos que ter essa palavra com conteúdo científico. Vamos aqui, ó. O diabetes, por ser crônica e com incidência vertiginosa, o número de diabéticos está aumentando no mundo todo, tá? A doença mais cara do mundo. Olha lá, esse tratamento, olha, você tem uma ideia, a quantidade de remédios para diabético. Cada caixinha dessa custa em média R$110. Tem diabético que toma 3 caixinhas dessa, 300 por mês, ó. Ó, e eu calculei isso aqui em novembro de 2016, ó. Se o comprimido não adianta, o paciente começa a usar remédio injetável.
usa insulina e outros hormônios que também a medicina tem descoberto que ajudam a controlar o diabetes. Em média, R$450 por mês. Olha só o preço. Não, esses mais sofisticados não. Esse aqui, vamos ver a terapia, o conjunto. Cada testinho de dedo, a glicemia custa R$2 mais ou menos, quando você vai comprar fitinho. Tá? O diabético, às vezes, faz 4 vezes ao dia, o que tem um impacto de R$240 ao mês. Esse aparelho Libre, custa R$480 ao mês para poder comprar esse sensor. Aí mede a glicemia sem furar o dedo. E a bomba de insulina custa R$15 mil, e uma manutenção de R$300 a R$500 por mês, que é destinado para os diabéticos mais difíceis de controlar. Olha esses números que eu estou falando. Aqui. E a farmácia popular, que você acabou de me perguntar? Tem a insulina, só tem esse conjunto na farmácia popular. E esse conjunto são medicamentos mais atrasados, tá? Os que estão na farmácia popular são medicamentos padrões, básicos, antigos. Já são superados quando nós olhamos o desenvolvimento da química moderna. Mais ou menos esse tratamento é como se cuidássemos de um diabético da década de 80. E nós estamos em 2018. Né? Então, essa é a questão. Aqui, medicamentos não disponíveis na farmácia popular. 110 em comprimidos, vamos supor que ele toma uma caixinha só. Mais R$450 por mês de uma insulina. Mais R$250 para medir a glicemia. Média de gastos R$810 para controlar o diabetes por tempo indeterminado. Esse dinheiro dá para comprar uma casa. Dá. Com uma prestação de R$810 por 10 anos, você compra uma casa. E o diabetes dura mais de 10 anos. Pode durar 20, 30, 40, 50 anos de diabetes. Carro, bem mais fácil comprar então. Então olha como essa doença impacta a economia das famílias, quando nós temos um membro diabético na família, e como impacta a nação. Eu fiz uma conta. Olha só, o remédio se vende em miligrama. O ouro se vende em grama. Então, se eu transformar grama a grama, num remédio de 5 miligramas que vem 28 comprimidos, a cotação de 2018, 1 grama de ouro custa R$142. 1 grama do remédio custa R$1.070. Remédio custa mais caro que ouro. Não é à toa que a Suíça, a Alemanha e outros países estão muito ricos. Porque eles fabricam remédios. Fabricam coisas que custam 8, 9, 10 vezes mais caro do que o ouro. E nós, eu mostrei para vocês, brasileiros, nós estamos cada vez consumindo mais remédios. Cada vez que nós compramos um remédio aqui, cai uma moedinha lá. Sendo que mais da metade dos diabéticos poderiam não existir se nós fizéssemos uma dieta correta. Mais da metade dos diabéticos poderiam ser prevenidos se não tivéssemos excesso de peso, aquela barriga. Então, escolher bem os alimentos, ele é essencial para não ficarmos diabéticos. Olha lá, muitos remédios custam mais caro que o ouro. Olha lá, diabetes mata. E quando nós falamos que a questão do ouro e do remédio, qual vale mais, é lógico que o remédio tem mais valor. O ouro, no passado, era lastro econômico. Hoje nos enfeita, essas coisinhas aí, né? Mas o remédio prolonga a nossa vida. O remédio tira a nossa dor. O remédio, de fato, vale mais que o ouro. Né? Então, aqui, olha, e essas contas ficam tão gigantes que aqui eu tenho o balanço comercial da saúde de 2.500, mostrando que o Brasil...
2015. Em 2015, né? Mostrando que as despesas com importação de remédios estão gigantes. E não só tão grandes hoje, olha, que equivale, daria para comprar 17,5 maracanãs por ano, ó. Quase o Brasil perde 1,5 maracanã por mês em compras de remédios. Ó. Como o gráfico, o que é mais assustador, que o gráfico está subindo, ó, cada vez mais. Ó. Se nós tivéssemos pelo menos um gráfico estável, não, cada vez estamos tendo mais despesa. E nós podemos ver isso em nossas casas. Todos nós estamos cada vez tomando mais remédios. Nós vamos no médico, remédio, remédio, remédio. Não é? Olha lá o nosso impacto que acontece. Para mim não é não. E como que você pode fazer para gastar menos remédio? Quando eu falo nessa questão para mim, não é não para mim assim, porque nós temos que pensar no coletivo. Se uma pessoa tem uma vida saudável, faz dieta, tem peso estável, faz exercício, não vai tomar nenhum remédio. Olha só. Então nós temos que saber entender quando eu falo sobre uma pessoa e quando eu falo sobre a coletividade. Nós temos que saber a diferença entre ver a árvore e ver a floresta. Né? Muitos de vocês são bem saudáveis, não tomam remédio qualquer. Mas a grande maioria, quando eu mostro, está tomando. E a tendência é cada vez está tomando mais. Cada pessoa é um tesouro. E nós estamos dispostos a pagar qualquer coisa pelos nossos tesouros. Aqui, ó. Mas da mesma maneira em que o diabetes foi construído porque a pessoa aumentou de peso, nós podemos desconstruir, ó. As pessoas que têm diabetes podem emagrecer e reverter o quadro. Não é um quadro irreversível. Ele pode ser desconstruído. Então essa é outra mensagem que nós podemos dar para o nosso paciente. Está lá o nosso paciente de podologia. Está lá com o pé diabético. Nós podemos levar a mensagem de que ele precisa emagrecer. Ó, essa é a mensagem. Vai ter mais impacto emagrecer do que tomar remédio. Doutor, Oi. mas tem casos também que tem diabético que é magro. Tem. Bem, boa pergunta. Nós temos diabetes no magro, nós temos diabetes no obeso. Mas o epidêmico é o diabetes do obeso. Tá? Nós temos crianças magrinhas diabéticas. Nós temos 5 tipos de diabetes. Antigamente eram 2. Hoje são 5. Tá? Mas o que assusta a população, o que assusta as famílias, o que dá essa despesa imensa é o diabetes ligado à obesidade. Né? E vamos ver aqui, para prevenir o diabetes, ó, e somos nós que temos que levar essa mensagem. Podemos ter ações macroeconômicas, intermediárias e micro. Macro, quando nós criamos leis, ações, intermediárias, as comunitárias, como por exemplo a Associação Carioca de Diabéticos. Esse evento aqui do Luiz, maravilhoso, ó. Estamos fazendo ações intermediárias, ações comunitárias institucionais, ó. E podemos fazer as ações microscópicas, quando nós fazemos com diabetes, com a nossa família, e quando nós falamos tete a tete com o nosso paciente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Incrível que muitas vezes, a questão que eu sempre trago, quando eu mesmo fiz essa fotografia, e observei que a Coca-Cola comum é mais cara que a água mineral gasosa. Aqui, ó. A Coca-Cola custava R$ 2,67 por litro e a água gasosa R$ 2,72 por litro. Como pode um refrigerante custar mais barato do que água? Simples, porque se vende mais. As pessoas estão tomando mais refrigerantes do que água. E quando a gente compara com suco de fruta, um litro de suco de laranja é 8 a 9 vezes mais caro do que a Coca-Cola. Então, quando nós vamos dar uma festa em nossas casas, para os nossos netos, para os nossos filhos, o impacto financeiro da festa é gigante se a gente escolher refrigerante ou se a gente escolher suco de fruta. Isso não pode continuar, porque se nós ficamos fazendo festa para os nossos filhos com refrigerantes, eles
aprendem e o cérebro memoriza. Festa é igual refrigerante e leva isso para a vida toda. E a criança de hoje obesa é o diabético de amanhã. Aqui, não só isso. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. O imposto sobre bicicletas no Brasil é de 40%, contra 32% dos tributos sobre carro. Quer dizer, é uma irracionalidade dos impostos. Nós, da Associação Carioca dos Diabéticos, nós defendemos que os alimentos saudáveis têm que ter menos impostos do que os alimentos insalubres. Aqui, esse artigo científico mostra que o exercício físico é efetivo à semelhança de medicamentos no pré-diabético. Então veja bem, vocês, nós, terapeutas, temos que falar para o nosso paciente, vamos fazer exercício. Quem faz exercício, mesmo doente, gasta menos dinheiro na farmácia. Fica menos doente. Ó. E o pé está bem ligado na questão do exercício. Aqui. Então, nessas explicações que eu disse para vocês, eu mostrei a questão do pé diabético. Ó. O pé diabético é um pé que tem uma aterosclerose avançada. Ele tem uma baixa de circulação sanguínea. Ele tem um amortecimento, uma neuropatia de sensibilidade. Muitas vezes o diabético pisa num prego e não sente. Porque ele tem uma doença da sensibilidade e ele tem uma doença dos vasos. Ó. Né? E aqui, por exemplo, é um clássico. Ó. Isso aqui chama-se mal perfurante plantar. Ó. E aqui, isso começou com calo. Começou com calo. Olha a importância de nós prevenirmos esse calo, mesmo com esse pé doente. Se ele tivesse feito a prevenção de uma boa palmilha, tá? Se ele tivesse feito a prevenção de bons hidratantes, mudasse o jeito de andar através de sapatos apropriados, ele não teria essa lesão. Ó. E esse tipo de lesão não é creme que vai resolver, porque a doença é muito maior do que só se vê na pele. Nós temos uma doença sistêmica. Todo pé diabético tem um calo vascularizado? Como é que é a pergunta? O pé diabético, o calo é sempre vascularizado? Não, é exatamente. O pé Se abrir diabético. o calo. Exatamente. O pé diabético é exatamente a falta de vascularização. É que não chega sangue. Aquele lesão que eu mostrei anteriormente, o mal perfurante plantar, que é um buracão, não sangrava. Por que aquele buracão não sangra? Por que aquela úlcera não sangra? Porque não chega sangue. Né? Essa é a questão. Né? E aqui, mostrando para vocês um pouquinho sobre o que nós da Associação Carioca dos Diabéticos fazemos, levamos a mensagem nas escolas, que a criança que escolher o caminho do exercício, comer legumes, frutas, ó, tem mais chance à saúde. A criança que escolher o caminho de comer doces, refrigerantes, sedentarismo, tem mais chance à doença. Ó. Aqui é uma campanha nossa também, que para quem é diabético, ó, a instrução, o que eu estou fazendo hoje para vocês, e vocês devem fazer por conseguinte aos seus pacientes, ó, a instrução sobre diabetes, contar para ele como funciona. A palavra vale mais do que o remédio, a palavra já é um remédio em si. Ó, né? Olha o pezinho aqui amputado, olha. Né? E aqui também é uma campanha de prevenção que nós fazemos, em que o diabetes também é causa de cegueira. Né? A maior causa de cegueira em pessoas adultas é o diabetes, e a maior causa de amputação em adultos também é o diabetes. Ó, então nós estamos fazendo essa campanha, né? E é o desafio de aprender, é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão de parabéns, né? Nós estamos aqui num domingo, aprendendo, fazendo essas coisas. Isso faz uma diferença na vida de vocês e faz uma diferença imensa na vida dos nossos pacientes. Gente, eu acho que era essa mensagem que eu queria passar.